Já estamos. Bom, gente, boa tarde a todos. Agradecer a participação. Acho que tem bastante gente nova aqui no nosso grupo. Primeiro eu vou passar a palavra para a Verônica e acho que depois a gente pode se apresentar. Vero, por favor. Bem, primeiro, sejam todos bem-vindos, um prazer para aqueles que eu não conheço ainda. Eu sou Verônica, da área de na Bireme, trabalho na área de gestão dos produtos e serviços de informação. Tenho um super carinho, super apego, amor, zelo, enfim, torcida aqui incondicional para a SOF, para Telesaúde, mas em especial para a SOF. Então, o nosso empenho todo de que voltar com esse produto, não só voltar porque ele nunca saiu, mas assim, bombar mesmo esse SOF, para que ele seja, esteja aí ampliado e chegando, enfim, para as pessoas com essa informação, com esse super produto. Então, esse é o nosso interesse. Muito feliz por esse momento aqui, que é apresentar para a rede de núcleos de telesaúde os novos, né, recursos, as novas vias para ampliar a produção de SOF. Obrigado, Ju. Obrigada, Verônica. Bom, então eu vou dar seguimento aqui na apresentação. Sou Juliana Souza. Sou gestora de projetos na Bireme e ponto focal para o desenvolvimento desse projeto de atualização do programa SOF. A gente tem trabalhado desde o ano passado, né, solicitado aos núcleos de telesaúde que aguardem aí essa fase de desenvolvimento. E acho que agora a gente está na fase, né, Verônica, de retomar esse trabalho com os núcleos e contando principalmente com o apoio de vocês nesse processo de testes e revisão, né? A gente fez uma atualização no template, no fluxo de desenvolvimento, e agora contamos com um sistema para poder fazer toda a gestão da SOF, e vocês são os nossos principais público, então a gente está muito contente de estar nessa fase aqui com vocês. Eu vou passar para os demais se apresentarem da Bireme, e depois a gente pode passar para os participantes também. Júnior, por favor. Boa tarde. Desculpa, a minha voz está um pouquinho ruim. Bom, boa tarde. Eu sou o Júnior, eu trabalho aqui na Bireme na parte de inteligência artificial e também outros apoios, né, a parte técnica aqui, parte técnica e desenvolvimento junto com o time de desenvolvimento. Assim como a Vero falou, a SOF também tem um carinho muito especial, apesar de conhecer há pouco tempo a SOF, mas a primeira interação, minha primeira interação com a Bireme, o conhecimento então foi por meio da SOF e também pela minha base de mestrado e doutorado em saúde pública, ver a SOF e fazer parte desse processo de renovação, ampliação da SOF, trabalhando junto com os sistemas, né, a renovação de sistemas e tudo. Então eu fico muito feliz também de fazer parte. Muito obrigado. Obrigada, Júnior. Marilda? Oi, gente, boa tarde. Prazer conhecer alguns que eu não conheço só de nome, às vezes. Eu trabalho aqui na Birim um tempinho, eu atuo em produtos e serviços, em alguns projetos aí, atendimento ao usuário, eu também trabalhei com a SOF na parte de correção, revisão e publicação desde 2017 eu comecei a trabalhar. Isso no sistema antigo, né? O princípio era e-mail, depois veio outro sistema, depois veio o Trello, paramos aí, agora vamos com esse sistema novo, né? Apresentar hoje, tá? Então, estou aqui à disposição para o que Do tempo precisar aí, de trabalhar com a SOF no papel, ainda nas fichinhas, no papel, correção no nos papel, Words. o histórico. E a Mas Marilda é peça-chave aqui para a gente também nesse processo. Obrigada, eh, Marilda. vamos aprender juntos o novo sistema,
tá? Seja Testar e bem-vindo. testar principalmente, né, Marilda? Isso, importante. Eu vou passar para o. Obrigada. Obrigada, Marilda. Eu vou passar para o restante do nosso grupo aqui. Vinícius, por favor. Olá, pessoal. Boa. Bom, eu sou Vinícius, tenho trabalhado bem de perto com a Juliana na questão do sistema, que ela já citou. Então, temos trabalhado nessa reestruturação do sistema, do fluxo. Também tem embora esteja, né, seja recente no grupo, também criei um carinho muito grande pela temática, principalmente também por causa da minha área de formação. E é isso, estamos aqui para colaborar com um olhar mais tecnológico e focado no sistema, com a esperança que corra tudo bem. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Matheus? Matheus, a gente não te escuta. Deve estar com algum probleminha aí no microfone. Ainda não. Ainda não. Você escuta a gente, né? Eu vou passar para a Mari. Talvez você possa tentar sair e entrar novamente. Pode ser? Que às vezes funciona. Com a Sônia funcionou, né, Sônia? Alô. Mari, por favor. Enquanto o Matheus corrige ali o microfone E dele. agora? Então, tá saindo som? Agora sim, agora sim. Ah, sim. Vai lá, Matheus. Eu vou repetir o Vinícius também, né? Eu sou, assim, atuo juntamente com ele, a Ari, a Alissa, nas mãos mesmo, de colocar a mão na massa, né, no sistema. E acho que é repetitivo, mas a gente, quando começa a ver, acaba criando um carinho pela temática, né? Você começa a se envolver, ainda mais por também ser da minha área de formação, ser saúde pública, eu acho importante a gente estar sempre trabalhando, divulgando, levando essa informação. Então, eu estou bem contente com esse projeto. Obrigada, Matheus. Temos todos os desenvolvedores aqui na área da saúde, isso é muito legal. Mariana, por favor, eu estou chamando Mari, porque a gente já tem aqui um tempo de trabalho, né? Então já pegamos intimidade, mas por favor, Sim, Mariana. sim. Boa tarde, pessoal. Assim como o Vinícius e o Matheus, eu também estou fazendo parte do desenvolvimento, desenvolvendo o sistema e o portal da SOF. Da mesma forma que eles, eu também tenho um carinho muito grande pela área, por toda essa ideia da SOF, pela SOF também, apesar de ter chegado agora mais recente. E eu estou muito animada, gostei bastante do projeto, espero que tudo corra bem e que vocês gostem bastante do sistema também. Obrigada, Mari. Luciano, por favor, nosso revisor de SOF. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu sou o Luciano Duro, sou médico de família e estou no Rio Grande do Sul e eu até já perdi as contas quando a gente começou, de alguns anos, ainda no Trello também, eu faço parte das revisões das SOFs. E é um prazer para mim, entre outras coisas, mas principalmente a revisora de SOFs. É um prazer para mim participar desse grande projeto e que está com tudo aí para alçar um voo maior ainda e melhor ainda de ficar. Obrigado. Obrigada, Luciano. Sônia, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando do grupo. Eu tenho um carinho enorme pelas SOFs, estou na SOF desde 2014, antes do Trello, passei por várias modificações internas e externas. Estou totalmente apaixonada e compromissada com as SOFs, acho que é de muita importância, tanto para a equipe quanto para a atenção primária, a gente tem um retorno muito bom, e a minha satisfação é enorme desse retorno, depois de um tempo com as mudanças, né, que estão sendo feitas, e esse retorno de não ter terminado as SOFs serem retomadas e com mais importância e com mais força. Então, estou bastante feliz com a continuidade desse trabalho. Obrigada, Sônia. A Sônia ela esteve conosco numa primeira fase também, né, Sônia, de testes, e é muito bom poder contar com a sua participação mais uma vez. A Sônia foi muito ativa, muito colaboradora
numa primeira versão aqui, né, Sônia? Numa mudança que nós fizemos em relação à software, então é muito bom poder contar com você aqui também nesse processo de revisar esse sistema e testar um novo sistema. Marcelo, eu não sei se ele já está disponível, mas eu acho que a gente já vai tocando por aqui. Marcelo, qualquer coisa você sinaliza aqui para a gente, tá bom? Ah, consegue falar? Acho que eu consigo. Você está me ouvindo? Sim, ouvimos. Bem rapidinho, eu sou aqui do Estado do Espírito Santo, sou médico de família, colega do Luciano, prazer revê-lo. Eu sou chefe da unidade de telesaúde do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu era do Comitê de Telesaúde Estadual e acabei vindo trabalhar mais diretamente com isso. E sou um fã também, né? Não vou repetir, mas vale a pena a gente lembrar que a SOF é um modelo que atende talvez o principal princípio do SUS, né, que é acesso. Se tem um modelo que tem acesso universal é a SOF, né, para o que a gente pretende. Então a gente faz uma produção, né, já há algum tempo, deu uma parada aí, mas é muito bom saber que está de volta, e vivo, e forte, e que vai dar uma bela evoluída aqui, pelo que eu estou sentindo. Valeu! É isso, Marcelo, obrigada. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tem uma apresentação simples e rápida também. Vocês estão visualizando minha tela? Podem confirmar, por favor? Bom, então, como que a gente passou, né, por esse processo de atualização e por que que a gente está atualizando, né? Bom, primeiro de tudo, acho que a fala de vocês já traz muito do motivo de estarmos aqui e passarmos por esse processo de atualização. Além de necessário, por conta das mudanças tecnológicas, da evolução da tecnologia, agora aí com a mais recente, maior mudança tecnológica que é a inteligência artificial, além de tudo isso, né, a gente busca modernizar e realizar a gestão dos processos de submissão e revisão e principalmente da publicação das SOFs. A gente também tem buscado, né, garantir a maior qualidade e padronização das informações e promover o uso sistemático das evidências científicas na prática de saúde. Para esse processo de atualização, né, do que a gente está chamando de atualização do programa SOF, a gente fez uma revisão no template da SOF, acho que bem conhecido aí pela Sônia, pelo Luciano, até pelo Marcelo. A gente criou novos campos, a gente revisou campos que eram necessários ou desnecessários e chegamos num novo template com um formato renovado, né, buscando melhorar a qualidade e usabilidade. Então, quando eu digo da importância, né, do trabalho da Sônia, do Luciano, que também participou com a gente recebeu feedbacks, né, dos núcleos, de alguns núcleos, foram 6 núcleos que a gente constou, sobre esse novo template, para a gente conseguir identificar se ele realmente atende às necessidades, se realmente está com uma boa estrutura, se os novos campos fazem sentido. Então, a gente buscou trabalhar na atualização principal do template. A gente tem uma estrutura agora, né, revisada para a coleta de informação de forma mais completa e organizada, e também campos que apoiam, né, a elaboração de conteúdos com base científica sólida e contextualizada. Isso sempre buscando o que vocês já vinham fazendo com o template anterior, que é a máxima excelência, né? Então, aqui a ideia é que a gente mantenha a excelência anterior, agregando campos novos e informações que sejam importantes para essa construção do template da SOF. Aqui eu tenho só uma fotinha, um Word, né? Aqui ainda nos primórdios do nosso trabalho, da mesma forma que hoje a gente tem aquele template disponível no portal, mas aqui foi uma forma da gente poder consolidar quais seriam os novos campos, quais campos seriam necessários, o que faz falta hoje na SOF que ainda não tem. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho o processo de construção, né? A gente não chegou no novo sistema assim, né? Já pensando nesse novo sistema, foi um processo mesmo de construção. Alguns destaques aqui para campos importantes, né? A gente deu uma reestruturada no campo de evidência científica, principalmente no campo de referências, né? Para que a gente tenha um registro melhor da evidência usada, considerando a hierarquia de fontes, prioridades para recomendações que são mais oficiais, como, por exemplo, da OPAS, do próprio Ministério da Saúde.
e direcionamento para uso de fontes confiáveis, né, quando necessário. E também criamos um campo novo, que deve ser novidade para algum de vocês, que é o campo de implicações para a prática, pensando muito na contextualização das recomendações que são incluídas, né, das informações que são desenvolvidas na SOF. Então, esse campo ele permite uma adaptação regional e local das recomendações, das respostas que são incluídas na SOF, facilita a aplicação prática no SUS em diferentes realidades e valoriza, né, aí o conhecimento do território e a diversidade que a gente tem dentro do nosso Brasil. E o que a gente está buscando, né? Então, uma maior qualidade e consistência com informações mais completas e atualizadas, ampliação da coleção, que é o que a gente falou bastante, esse novo, eu posso dizer assim, essa nova fase, né, Verônica, da SOF, vem muito forte com essa ampliação da coleção, né? Incorporar novos temas, abranger a área temática. Hoje ela está muito voltada para a APS, a gente já tem uma ação voltada para outras especialidades médicas, então é buscando essa ampliação. O fortalecimento, isso segue, né, da educação continuada, a SOF, desde a sua criação, ela já tem um viés mais educativo, pensando no fortalecimento da educação continuada para a tomada de decisão, e uma prática clínica mais segura, contextualizada e que seja e continue sendo de relevância para o SUS. Então, pensando aqui na questão no tema de ampliação da coleção, a gente vem trabalhando com o que a gente está chamando de novas vias de produção. Quem faz parte dos núcleos de telesaúde, né, está muito acostumado e hoje, até hoje, né, vou dizer assim, como o Júnior aqui, o nosso especialista em inteligência artificial, toda vez que o Júnior vai falar de inteligência artificial com a gente, ele fala assim, até hoje estamos assim, né, porque a inteligência artificial muda tanto, então amanhã já pode ser outra coisa, daqui a um mês já tem uma nova tecnologia. Então, hoje, a principal via de produção e desenvolvimento da SOF é por meio das teleconsultorias, que vem, né, com o desenvolvimento e a construção pelos núcleos de telesaúde, e a gente tem buscado ampliar para mais duas vias, o que a gente está chamando mais duas vias de produção. E quais seriam? Então, a gente mantém, né, a via que vem das teleconsultorias. Há uma segunda via que a gente está chamando de conversão de recomendações, então é pensar nas recomendações já existentes, como, por exemplo, guias grades, né, ou diretrizes que são já desenvolvidas pelo próprio Ministério da Saúde, pela OPAS e instituições confiáveis, para que a gente converta essas informações, esses documentos que muitas vezes são extensos, mas que a gente possa converter em software. Então a gente faz o caminho contrário, né? A gente identifica uma temática, uma necessidade e adapta esse conteúdo a um formato de acordo com a metodologia SOF. E a partir das especialidades médicas, aqui está muito voltada a essa ampliação da abrangência da temática da SOF, né? Então, buscando abranger a coleção para outras temáticas além da APS. E aqui a gente vai contar bastante com o apoio dos especialistas, alguns já identificados, né? Por exemplo, especialidades como da área de oftalmologia, mas aqui a gente também está seguindo muito a orientação de um programa do Ministério da Saúde, que chama Agora Tem Especialistas, e buscando iniciar essa nova via de acordo com as 6 áreas prioritárias desse programa Agora Tem Especialistas, que foi recentemente lançado pelo Ministério da Saúde. Então, de uma forma um pouco aqui resumida, né, as teleconsultorias, não vou ser aqui repetitiva, né, o grupo aqui sabe da onde ela vem, como ela é produzida, então é a partir de uma teleconsultoria que chega nos núcleos de telesaúde e são respondidas pelos teleconsultores ou telereguladores. Vou me ater aqui às outras vias também para compartilhar com vocês. Aqui um fluxo bem resumido, né, de como a gente também está pensando em otimizar o processo de desenvolvimento de software por meio das teleconsultorias. A gente tem aqui uma expectativa de uma fase versão 2 do nosso sistema que eu vou apresentar para vocês, que ele possibilite uma integração
com outros sistemas que já tem disponíveis em alguns núcleos de telesaúde, né? Então, para que a gente consiga manter uma ação integrada e que não seja um trabalho repetitivo. Então, aqui por meio de uma exportação de teleconsultorias que sejam potencial SOF para o nosso sistema SOFnet, que eu vou apresentar para vocês, a gente faria uma triagem e distribuição das demandas entre a equipe interna dos próprios núcleos de telesaúde, e a gente tem, né, Verônica, uma perspectiva de contar com novos consultores também para apoiar o desenvolvimento e a resposta, facilitando aí o trabalho dos núcleos de telesaúde e agilizando também esse trabalho. Aí vai o processo que vocês já conhecem, né? Elaboração inicial da SOF, seguindo o padrão metodológico estabelecido pela BIREME, a revisão científica e a revisão técnica, e depois a validação final, que é a inclusão da SOF na coleção. A segunda via, que é a de conversão de recomendações, aqui a gente tem uma grande expectativa, então estão os nossos desenvolvedores aqui, o Júnior, que é o nosso especialista em IA, Vinícius, Matheus e Mariana, que é a equipe que está trabalhando no desenvolvimento da SOF, para uma segunda fase, para que nessa via de produção a gente consiga ter o uso de inteligência artificial, para que a gente consiga, por meio desses documentos, fazer a conversão desse documento com o uso da inteligência artificial, e, claro, mantendo aqui, né, a revisão humana obrigatória. Então, pensem no sistema, no modelo inverso, né? A gente dá um documento para o sistema e a gente pede para que ele converta aquele documento em SOF. Ali ele pode gerar uma SOF, duas SOFs, três SOFs, vai depender de qual documento que a gente vai disponibilizar para o sistema. E aí essa seria a máxima, né, Vinícius, de desenvolvimento ágil, a gente pode chamar assim, de SOFs com o uso da inteligência artificial. Mas é claro que até a gente chegar nesse modelo, a gente vai contar também com o trabalho humano de consultores externos, que a gente está chamando, entre aspas, né, de terceiros, que vai fazer trabalhar nessa adaptação. A gente vem aí com eu posso chamar, já com um teste com o próprio Luciano, né? Então, o Luciano vai trabalhar com a gente com um levantamento que a gente vai fazer de algumas recomendações para que o Luciano olhe esses documentos e, a partir daí, transforme eles em SOF. Então, a gente já está com um pré-teste inicial ali com o Luciano para que a gente consiga trabalhar nessa via de produção, pensando na ampliação da coleção. Aqui, né, um fluxo simplificado, então, identificação dos documentos. Quais são esses documentos, né? Guias, diretrizes, cartilhas, protocolos, né, que tenham base em evidência. A especialização de modelos de IA e aplicar engenharia de prompts, né, para apoiar na produção assistida, que é o que a gente está chamando de produção assistida de SOF. Definição desses protocolos, triagem e distribuição das demandas entre os terceiros, né, que serão previamente cadastrados no sistema para poder fazer a revisão ou a criação, a conversão de SOF, por isso que a gente chama de conversão. Adaptar o conteúdo ao formato de SOF, e aí segue o processo, revisão técnica e metodológica até a validação final. E o próximo fluxo, a próxima via de produção são as especialidades médicas, também ali com uma expectativa de contar com a inteligência artificial para isso, em uma segunda fase, isso é importante a gente frisar, mas também contando com a participação de profissionais especialistas nessas temáticas. E aqui a gente está com uma ação com o Núcleo de Telesaúde de Goiás, na presença, né, na pessoa do professor Alexandre Taleb, que talvez também é amigos aqui, né, conhecido de todos vocês, com essa ação junto com esse núcleo de telesaúde, pensando na especialidade de oftalmologia. Então, junto com o professor Taleb, a partir das perguntas mais frequentes e que ele tem da vivência, né, em consultório, no trabalho que ele desenvolve nessa temática de oftalmologia, a gente também passar a identificar perguntas específicas dentro da especialidade SOF em oftalmologia. E aqui, pensando nesse fluxo simplificado, identificar as perguntas mais frequentes dessas especialidades, selecionar as questões prioritárias para conversão em SOF,
fazer a especialização de um prompt, né, de uma assistência, de uma produção assistida com IA, pensar nesse desenvolvimento por meio de prompt, definição dos protocolos que são necessários para uma revisão humana obrigatória e depois segue o fluxo, né, distribuição das demandas por especialistas de acordo com a área, produção da software seguindo a metodologia, revisão e validação final. Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Alguma consideração, Verônica? Não, Ju, tá tudo bem. Tá. Talvez só um adicional, só mais uma informação, né, quando a gente fala de ampliação, a primeira via, né, de trabalhar nas softwares produzidas pelos núcleos de telesaúde, a ideia ali é a gente realmente criar uma rede colaborativa de produtores de software, né? Então, porque a gente tem hoje uma grande quantidade de teleconsultorias respondidas pelos núcleos de telesaúde, e nem todos os núcleos têm condições, né, de transformar essa teleconsultoria em software. Então, é aproveitar a expertise, a disponibilidade de outros núcleos que têm, como a Sônia, como está aqui, de poder atuar na transformação de softwares para além daquelas teleconsultorias originadas no seu núcleo de telesaúde. Então, ampliar essa rede né, de transformadores de software, de teleconsultorias em softwares, e não estar dependendo de ser alguém do próprio núcleo onde a teleconsultoria foi respondida. Acho que é um grande, é um pulo do gato até, eu acho. Inclusive com outras pessoas que nem precisem ser de núcleos de telesaúde. Então, construir essa rede mesmo de colaboradores aqui, de transformadores de teleconsultorias em software. Obrigada, Vero. É o que a gente está, né, aqui, consultores externos, né, mas acho que essa rede traz realmente a gente consegue, né, Verônica, com uma rede abarcar e apoiar também os núcleos de telesaúde na vazão da quantidade de teleconsultorias que são recebidas diariamente em cada núcleo. Aqui só um comparativo, né, das vias de produção, para que a gente tenha uma ideia do que a gente está falando, né? Então, o input de partida de cada uma das vias, né? Então, ali das teleconsultorias vem pelas dúvidas reais da prática clínica, que vocês já conhecem. No caso da conversão, nosso input principal são documentos de referências que são validados, né, como os protocolos, como eu já comentei, e na via de especialidades médicas, por perguntas mais frequentes de cada uma da responsabilidade de especialidade, o objetivo estratégico de cada uma. Então, na via de teleconsultoria, garantir a continuidade e a eficiência do fluxo tradicional, aproveitando conhecimentos gerados, que a Verônica acabou de comentar também, para responder às demandas pontuais que são acumuladas. No caso da conversão de recomendações, aumentar massivamente o número de softwares e ampliar a cobertura temática, convertendo conhecimento científico já validado em um formato mais acessível. Que cabe lembrar também, né? A SOF ela tem uma linguagem mais simples, ela é um conteúdo mais resumido, não é um conteúdo denso, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir converter, vamos pensar, né, num protocolo clínico em algumas SOFs, eu acho que facilita também o entendimento e o acesso a essa informação, como bem lembrado pelo Marcelo na sua fala. E na especialidade médica, gerar conteúdo de alta relevância e a aplicabilidade, né, para áreas estratégicas do SUS, atendendo diretamente às necessidades de programas que são prioritários. Os principais atores... Para nesse minutinho só, qual a grande diferença entre cada uma dessas três vias aqui? A via 1 continua sendo dependente de teleconsultoria, então ela é parte dessa base de teleconsultorias já respondidas. A número 2, não. Ela não depende de já ter sido originado uma teleconsultoria. Então, são softwares criadas, vamos dizer assim, entre aspas aqui, vou falar inventadas, mas não é que são inventadas da cabeça, né? Elas são surgem a partir de recomendações com boa evidência, de guias de práticas com bom nível de evidência.
E de especialidades médicas, tanto pode ser de uma ou da outra, tanto pode vir de teleconsultorias, como pode vir também de guias, só que ela tem aí para cobrir uma área, né? Aumentar a produção em especialidades médicas, porque é uma demanda do Ministério. Aí ela pode vir pelas duas vias. É isso. Obrigada, Vé. Aqui eu tinha um fluxo, mas eu acabei de falar, apresentar aqui para você, depois a gente pode compartilhar a apresentação e ficou um pouquinho cortado aqui na apresentação. Então, agora eu já vou partir para a nossa cereja do bolo, que é o sistema, e como que a gente está pensando, né, em fazer todo esse desenvolvimento. Então, o novo sistema, agora a gente conta com um sistema online para otimizar todo esse processo, né, de submissão, revisão e publicação de software. A gente tem um acompanhamento mais integrado e transparente desse fluxo, e a gente tem, né, a nossa versão aí 1.0 que é em fase de testes. Esse aqui era por último, mas já está apresentando aqui na tela, depois eu vou convidar vocês. Deixa eu abrir aqui o meu. Vocês estão vendo já a carinha do sistema? Só para saber se eu estou compartilhando a tela certa. Sim, né? Então, aqui hoje, eu vou me ater à minha apresentação do sistema para o envio, né? Submissão de software. Então, é muito na persona de vocês. Então, do próprio Luciano. O Luciano tem quase 2 chapéus aqui, né? Revisor e desenvolvedor de software também, mas principalmente para a Sônia e para o Marcelo, que fazem parte já de um núcleo de telesaúde. A gente tem mais outros 2 perfis dentro do sistema, mas para a gente não prolongar muito aqui a apresentação, o foco aqui vai ser no envio de software, né? Para facilitar também e simplificar. Então, eu vou pegar aqui os meus dados de acesso. A gente tem um usuário teste aqui, tá? Então, pensem que aqui vocês vão visualizar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui minha tela. Usuário Núcleo de Telesaúde Goiás, então pense que pode ser o Núcleo de Telesaúde Espírito Santo, Santa Catarina ou qualquer outro, tá? E aqui eu vou incluir minha senha. Então, vocês já podem identificar que hoje a gente já tem um sistema online, né, diferente do que a gente tinha antes, e tudo que vocês forem desenvolver e produzir vai ficar registrado nesse sistema. Então, é uma forma também da gente, lá no começo da minha apresentação, que eu trouxe o que a gente quer, né, o que a gente busca, que é facilitar a gestão de toda essa coleção de software. Então, aqui já é um sistema que você pode mostrar sua senha, você pode, se você esquecer sua senha, você consegue habilitar. Eu vou entrar aqui. Então, pense que esse meu usuário é um usuário Sônia, ou um usuário Marcelo, ou um usuário, né, Luciano, que é quem está enviando uma software. Logo de cara, aqui do sistema, o próprio usuário ele já consegue ter uma visão da sua própria produção, né? Então, a gente tem buscado deixar um sistema bem intuitivo, um sistema que fique claro, mas a gente conta aí com o feedback de vocês nesse momento de testes, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, pelo usuário, eu posso mudar o meu dashboard aqui, né? Por meio dessa setinha aqui, eu posso ter uma visão geral de tudo que tem dentro do sistema e eu posso ter a minha visão por usuário. Então, aqui vocês podem ver que muda, né, a informação. Aqui tem 14 quando eu vou no geral, ou quando eu vou aqui no total, e aqui a quantidade pelo meu, né, meu usuário, eu, Juliana. Aqui vai mostrar para vocês a atividade que vocês fizeram. Então, cada software que vocês entraram, o sistema ele registra hoje cada alteração que é feita na software. Então, se você muda um título, se você muda um campo, se você acrescenta um descritor, se você retira um descritor, aqui ele traz um quadro resumido, né, das principais ações que foram realizadas dentro de uma software. Aqui é uma informação bem interessante para a gente, principalmente, né, Verônica, que vai trabalhar com a parte de gestão e que vai estar olhando para o todo, que é um tempo médio de desenvolvimento e criação de software. Então, por meio desse quadrozinho, a gente consegue ter uma ideia de quantos dias ou com um tempo médio que cada teleconsultor ou cada consultor externo ou cada desenvolvedor de software, melhor assim, agora que a gente tem vários produtores de software, né?
levou para criar uma SOF. Aqui a gente tem um quadro, né, um resumo por área temática, então a própria pessoa, né, o próprio usuário, ele consegue ver quais foram as áreas temáticas que ele mais trabalhou, que mais entraram no SOF, que foram desenvolvidas. E aqui também vocês vão ter um resumo mensal de desenvolvimento de SOFs, né? Vocês vão conseguir acompanhar agora pessoalmente como que está o trabalho de vocês. Então, é claro, né? Aqui a gente está em outubro, então eu consigo ter uma visualização aqui da quantidade de SOFs que foram enviadas por mim, né? E aqui a gente tem SOFs novas, as SOFs que foram publicadas, atualizadas, SOFs arquivadas e qual foi a minha taxa de aprovação. Então, agora vocês vão conseguir, por meio desse dashboard, acompanhar também, né? E não ficar aguardando a publicação final, né? Eu acho que a Marilda tinha muito esse papel, né, Marilda, de, por meio do Trello, vocês enviavam as SOFs e aí tinha que ficar olhando no sistema, ou a Marilda mexer o cardzinho lá e dizer que aquela SOF foi publicada. Então, aqui vocês vão conseguir acompanhar isso em tempo real. Vocês podem configurar o perfil, então cada usuário aqui vai ter, né, vai poder enviar uma foto, para ficar bem customizado. Então, aqui o nome de usuário, o e-mail, qual grupo que esse usuário faz parte. O registro é individual, não é do núcleo, né? Cada um tem o seu usuário, é isso? É o que eu comentei, é o meu usuário pessoal, né? Personal. Usuário pessoal, tá? Mas aqui a gente coloca qual grupo que ele faz parte, né? Ele é um teleconsultor, ele é um revisor, ele é um teleregulador, a gente dividiu por grupos. Eu não preciso mais excluir um usuário da base a partir do momento que ele não faz parte mais daquele núcleo de telesaúde, ou que ele, né, saiu, ou que seja um consultor que não faça parte. Eu posso simplesmente inativar, mas eu mantenho todo o histórico de trabalho que essa pessoa, que esse desenvolvedor, que esse contribuidor fez. Aqui ele pode dizer qual a especialidade dele, então, para quem é profissional de saúde, a gente consegue colocar, e isso depois vai facilitar para a gente fazer a distribuição, né, de revisores, por exemplo, né, alinhar SOFs mais específicas com a temática de acordo com a especialidade do profissional, pode colocar o seu Corém, o ORCID, aqui já vem automático o núcleo que ele faz parte, qual que é o papel aqui? Ele consegue resetar a senha e salvar aqui as informações. Vou voltar aqui para a nossa interface principal. E qual que é o processo, né? Adicionar uma SOF, eu sou suspeito para falar, né? Em todo momento aqui eu vou falar, ficou muito simples, mas depois vocês que vão nos dizer se realmente ficou muito simples. Quando vocês vêm aqui adicionar nova SOF, adicionar SOF, já abre o formulário de acordo com os campos que eu comentei com vocês, que a gente atualizou, né? E fez a revisão da SOF. Então, aqui o que a gente tem, né? Ela vai ser sempre marcada como uma nova SOF, para que a gente possa identificar isso como algo novo. Qual que é a origem? Então, como a gente agora vai ter várias vias de produção, a gente identifica aqui qual que é a origem, então vocês vão marcar aqui teleconsultoria, né? Principalmente os núcleos de telesaúde, mantém os mesmos campos, né? Então, assim, a gente buscou também não fazer mudanças que se perca do que é hoje já o programa SOF, né? Então, qual foi o profissional solicitante? Vocês podem marcar aqui. Eu vou pegar uma SOF, gente, já existente, mas como exemplo, tá? Para facilitar o meu exemplo aqui, a minha apresentação. Então, vou pegar uma SOF já do nosso sistema e vou colocar aqui. O profissional solicitante dessa SOF que eu estou olhando é um médico. Vocês podem perceber que a cada 30 segundos ou 1 minuto, o nosso rascunho é salvo automaticamente. Então, vocês não correm o risco de perder o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Se tiver algum comentário ou pergunta, podem me interromper. É que agora eu não estou visualizando mais vocês, tá? Então, eu estou visualizando 2 telas diferentes. Então, aqui automaticamente o sistema ele já reconhece você como qual núcleo você faz parte. Então, no momento do cadastro de cada usuário, a gente vai já relacionar qual núcleo ele faz parte e aqui automaticamente o sistema já reconhece vocês.
A gente tem aqui uma funcionalidade nova que vocês vão poder indicar SOFs relacionadas à SOF que vocês estão enviando. Vão ser duas formas, né? O sistema automaticamente, por meio de semântica, ele vai reconhecer as SOFs relacionadas às SOFs que vocês estão enviando, mas às vezes o próprio responsável pelo envio da SOF, ele já queira indicar, ele já sabe que na nossa coleção existe uma SOF relacionada ou que seja, né, complementar a essa SOF, e vocês podem indicar aqui. Então, por exemplo, se a minha SOF, deixa eu ver se eu pego alguma aqui, do sistema, deixa eu ver se ele apresenta aqui para a gente. Tá rodando. Ó, então, por exemplo, a SOF que eu vou entrar, o título dela é Como Estabelecer o Diagnóstico Clínico em Pacientes com Tosse. Então, aqui eu posso fazer uma pesquisa simples, colocar só a palavra-chave ou colocar a palavra dupla e ele já consegue buscar no banco de SOF as SOFs relacionadas a esse tema. E aí eu vou avaliar, eu acho que essa SOF aqui tem a ver, né, com a SOF que eu vou subir, que eu vou submeter. Então, eu posso selecionar aqui. É quase que como uma sugestão. Aqui, quais são os autores? Então, agora a gente tem um campo bem estabelecido para a autoria dessa SOF, pensando muito na visibilidade. E aqui eu tenho duas formas de buscar. Eu posso buscar, se eu já sei, né, dentro do nosso núcleo, se eu já sei quem está cadastrado no sistema, eu posso buscar aqui pelo nome. Então, eu vou buscar aqui, por exemplo, o Vinícius, que já faz parte aqui da nossa base. Mas eu também posso buscar pelo ORCID do autor. Então, se eu tenho aqui... deixa eu pegar a minha colinha. Cadê aqui a minha colinha? Eu posso buscar pelo ORCID. Então, eu vou jogar aqui, só para vocês verem como funciona. Ó, quem é minha colaboradora aqui, Verônica Abdala. Então, a Verônica, o Vinícius, a Verônica e eu, Guarda que essa já... cola aí. Toda vez que eu preciso do meu auxílio, eu tenho que sair buscando. Nunca se... Exato. E eu já como autora principal, né, porque eu estou submetendo a SOF, o sistema já vai conseguir reconhecer. Aqui ainda tem algumas coisinhas de layout que a gente vai ajustar, mas a gente conta com o feedback de vocês também para isso. Então, agora eu vou fazer a minha pergunta, né? Vou incluir a pergunta. Então, eu vou Peraí, tem colocar só aqui. uma dúvida aqui do Marcelo. Pode falar. Residentes ou estudantes de graduação podem entrar como autores ou coautores? Se ele participou, acho que eu posso responder. Aqui Pode não tem falar. problema, não precisa ser. Se ele participou da produção, né, da criação da SOF, sim, ele pode entrar como autor e coautor. Na verdade, isso é um tema ainda que a gente tem pendente para validar com o grupo essa questão de autorias, né, ou responsabilidade, porque a gente também tem um legado de SOFs para trás de 1.700 que não tinha esse dado, né? Então, é um tema que a gente ainda tem pendente, mas das próximas, sim, a gente pode colocar as autorias e depende, enfim. Mas aí vai vir a questão, mas qual é o grau de participação de cada, né, autor? Isso é um tema ainda meio que não totalmente validado. Mas sim, a Sônia também está com a mão levantada. Deixa eu passar Vai para lá, ela Sônia. antes. A gente não está Sônia? te escutando. Agora, seu microfone está fechado, Sandra. Agora sim, Sônia. A prioridade são revisões, são SOF novas ou revisões? A primeira pergunta. A segunda pergunta, a questão das SOFs relacionadas, pode ser de 2014, 2015, ou seria mais recente, as mais recentes. Pela minha experiência, as SOFs, até a implantação do Trello, tinha assuntos de tudo e assuntos muito locais, muito regionais, que não cabe nem atualização. Então, e também, a partir depois do Trello, ficaram o foco nas SOFs clínicas. Então, a partir de que momento a gente deveria colocar essa questão da relacionamento
de relação de SOFs. Seriam essas duas perguntas. Eu Muito posso bom. comentar, Vero. Aqui, Sônia, vão ser as novas, tá? Então, assim, é um sistema, porque o legado, ele já está migrado aqui nessa base. Então, assim, todas as SOFs que vocês forem enviar são SOFs novas. Então, tudo que você já tem aí produzido no núcleo são SOFs novas. As antigas, né, que é o que a gente está chamando da coleção antiga ou legado, elas já estão migradas aqui no sistema. E elas estão passando por um processo de revisão, que é aqui o Luciano está trabalhando com a gente, e o Luciano está responsável por essa revisão das SOFs. E a gente trabalhou, né, pensando com essa consultoria que o Luciano tem trabalhado junto com a gente, justamente para não sobrecarregar os núcleos, para voltar e revisar SOFs que foram muito antigas. Então, o Luciano está fazendo essa triagem. SOFs que de repente não fazem tanto sentido, a gente não vai deletar, a gente vai arquivar, então isso é importante para manter o histórico. E as SOFs que requerem atualização, seja por uma nova evidência ou qualquer ajuste necessário, ela está sendo já realizada dentro do sistema. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. E as SOFs relacionadas, Sônia, ela é assim, é uma funcionalidade que a gente disponibilizou para que não seja algo dado só pelo sistema. Então, independente se é uma SOF de 2014, mas se ela ainda é válida, né, não importa se ela é antiga ou se ela é nova. É uma SOF que ela esteja relacionada à nova SOF que você está enviando. E se você acha que vale a pena fazer essa relação, você, como usuária, a gente está dando a oportunidade de vocês indicarem que essa SOF tem uma outra relacionada, porque são temas correlatos, mas não é um campo obrigatório, tá? Não é uma obrigatoriedade. Agora vocês vão ver. Fica a critério de vocês achar que aquela lá Isso. se relaciona ou não. Se você achar que ela está com informação muito antiga, que, enfim, não quer. Às vezes até é interessante relacionar, porque se ela atualiza, a nova atualiza aquela, tem uma certa relação. Mas fica a critério de vocês mesmo achar que vale a pena o relacionamento. Nós Exato. atualizamos as SOFs do núcleo de 2018 até agora. Ótimo. Como não tinha muito critério dessa questão de relacionamento, e tinha uma questão que a gente sempre buscava saber se a SOF já tinha sido publicada ou não, então você sempre tinha hipertensão. Vou escrever hipertensão, fiz uma SOF de hipertensão. E tem uma outra de hipertensão relacionada, mesmo que seja só o tema de hipertensão de outro núcleo que estava boa, a gente colocava relacionada. Isso. Isso. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Okay. Vocês vão identificar aqui agora. Vai lá, Marilda. O Luciano está com a mão levantada. Marilda veio aqui agora também. Vai lá, Luciano. Tá, só para voltar para... Achei muito pertinente a pergunta do Dala, que a respeito de autorias, né, de convidar ou não. A minha dúvida tem a ver com basicamente duas questões. Pensando em residentes e ou alunos de graduação, se vai com certeza solicitar tipo certificado, tá? Para constar em currículos e coisa parecida. Isso é tranquilo, né? Pode se gerar essa demanda, que acredito, não sei, que isso é uma das perguntas, se isso é tranquilo. E ligado a isso, assim, eu posso estar dando um balão, viajando para a Lua, assim, mas essa participação de outras pessoas que não fazem parte por contrato, isso não tem nenhuma implicação legal diferente, é só a noia da minha cabeça. É isso mesmo, não tem nenhuma implicação. Aqui funciona, bem, a SOFs, uma novidade também do sistema, que ela vai ter DOI. Tendo um DOI, ela é uma publicação. Então, é como se fosse, não é um artigo de revista, mas ela é uma publicação, ela existe. Então, agora você pode referenciar isso como sua produção. Então, se você colaborou, eu acho que o mais importante aqui é a gente diferenciar o nível de colaboração e de participação na construção de software. Então, mesmo que seja um aluno, um bolsista de graduação, de pós ou residente, mas qual foi o papel dele naquela construção de software, entendeu? Ele realmente participou na criação
na transformação da teleconsultoria numa resposta, né, adequada de software, ele trabalhou na revisão da bibliografia, não sei, a gente conseguir colocar aqui a diferenciação, como é num artigo científico, qual foi o papel de cada um, e quem coordenou, talvez, o grupo de trabalho. Então, a gente sabe que hoje, e a gente quer trabalhar com isso em rede, em grupos, e não autores individuais, né? Então, eu acho que aqui é o nosso trabalho, da gente conseguir nomear mesmo qual foi o papel de cada um do grupo, né, que participou na construção da software. E a gente tem outros papéis, né, além de ser o autor de software, é o revisor da software, né, então, que é um outro papel e que a gente dá esse crédito não no grupo, né, não como autor, mas no papel de revisor. Então, e aí isso é bem importante, porque você pode colocar isso como sua produção. Eu fui revisor de tantas softwares, tem um link para colocar, e isso é interessante e importante reconhecer. A Sônia, sua mão está levantada, não sei se você levantou de novo ou se ficou. Não, já foi respondido, esqueci de tirar. Tá. Devolvendo a bola aí, Ju. Obrigada, Vera. Deixa eu só perguntar sobre a questão da software relacionada ainda. Quando você falou, eu digito tosse, ela vai recuperar as softwares relacionadas. Essa recuperação é somente pelo título, ela pega descritor também? Ou está levando em conta só o título da software? Vinícius, pode me ajudar? Posso, Acho que a gente sim, está posso. considerando título, né? Isso, ele dá preferência pelo título. Depois, também aceita esse ID, né, esse númerozinho da SOF, caso a pessoa já conheça, né, seja, por exemplo, uma autora de outra SOF, também aceita a identificação numérica. E, por fim, com uma menor preferência, busca também dentro do texto da SOF, tá? Mas, basicamente, inicia-se pelo título da SOF. Ok, obrigada. E outra dúvida. Aí, no momento que eu recupero a software relacionada, eu vi que a Ju mostrou que aparece embaixo as opções. Aí, eu quero ter certeza que eu vou relacionar com essa software. Eu tenho que buscar essa software de opção relacionada no próprio sistema, eu clicando, ela busca, ou eu tenho que fazer uma pesquisa fora? Acho que ela não busca. Você consegue ver a software antes de marcar que ela é relacionada? É isso que ele está dizendo. Isso. Bem, se ela Eu está acho no que sistema, não. ela está na consulta, né? Se ela está, você consegue pesquisar, mas você tem que consultar como uma outra aba, né? Então Acho que deve ser isso só. Tá, eu tenho que consultar então fora o que quer dizer essa software para ver se eu vou relacionar ou não. É isso, né? Então tá bom. Mas é claro que com essa sua pergunta, Marilda, a gente já pode pensar, e aí, né, junto com o Vinícius e o Matheus e a Mariana, pensar nessa possibilidade, né, de De ao abrir usuário numa janela, abrir selecionar, tipo numa janelinha, né, para mostrar você e já fechar. consegue visualizar sem precisar sair, porque você quer confirmar o conteúdo, não só a partir do título, né? Isso, a minha sugestão é tornar, por exemplo, igual está selecionado já aí, por exemplo, selecione agora, se eu clicasse em cima da SOF, eu abro ela para poder visualizar. Mesmo que de Isso. forma mais reduzida, pronto. Em questão de visualização a gente discute depois, mas sim, é possível, uma boa sugestão. Ótimo, obrigada. Vou anotar aqui. Antes no Trello, a gente colocava no final da SOF o link da SOF que a gente estava relacionando. Eu acho que é mais ou menos isso que o Vinícius falou, ou seja, ter um link ou ter uma maneira na resposta de poder indicar, né, onde está a SOF. Exatamente, a gente trocou o link, estava dessa forma, com um link, passamos a mostrar o título para ficar mais intuitivo, mas temos o link por trás e, portanto, podemos abri-la para visualização, perfeitamente possível. Obrigada. Bom, aqui dando seguimento, vocês vão ver que cada campo obrigatório tem um asterisco, tem um helpzinho também, só passar o mouse, né, casar o que é a resposta pergunta clínica, o que é a resposta direta, mas a gente conta muito com o feedback de vocês, com o nome do campo, o que está escrito no help, se isso está claro, se a gente precisa melhorar.
alguns campos, a gente pensando, né, na questão da objetividade da resposta, alguns campos eles têm um limite de caracteres justamente para que a gente não extrapole, né, e a SOF acabe ficando algo muito grande. Vocês já têm a experiência, né, do formato, mas a gente limitou. Então, isso também é um feedback importante para a gente. Ah, eu preciso que no título talvez tenha que ser um pouco mais de 200 caracteres, isso daqui também tudo é passível de alteração, tá? Então, no campo resposta direta, até porque a gente quer, né, focar e que a resposta ela tenha ali a sua representatividade, então ele tem um limite menor também, para que a pessoa não coloque toda a resposta já aqui nesse campo, né, de resposta direta. A complementação da resposta, então, aí é um campo com a quantidade de caracteres maior. Se a gente passa, né, aqui hoje, o limite que está definido, mas que a gente pode alterar conforme o feedback de vocês, o sistema ele já avisa, né, a quantidade aqui, então fica fácil também da gente conseguir visualizar, né, se a gente está de acordo ou não. Aqui eu estou fazendo só como exemplo, tá, gente? Então, não necessariamente vai estar aqui tudo respondido, tudo colocado certinho, tá? Mas é só para que vocês possam verificar. Deixa eu dar um corte E na aqui. complementação, eu te interrompendo, eu te ajudando, eu estou vendo que pode fazer formatação de texto, Ah, mas é possível inserção de figuras e tabelas? sim, a gente colocou, fez o formulário justamente como um Word, né? Então aqui vocês vão poder agora inserir imagens, né? Então eu posso, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, tá, gente? Deixa eu ir no minha pasta de downloads, eu tenho até vergonha, mas tem muita coisa aqui, mas vou pegar só para que vocês possam. Eu posso colocar um texto alternativo, tá? Para que a gente melhore, né, a questão de acessibilidade. Então, eu já consigo. Dentro do próprio campo, né, a gente pode expandir aqui. Aqui é uma foto de uma reunião, tá, gente? Então, só para a título de exemplo, tá? Então, eu posso diminuir essa imagem aqui dentro, eu posso centralizar, posso aqui, Luciano, incluir uma tabela, tá? Então, posso definir aqui a quantidade de colunas, posso criar a tabela aqui dentro, posso inserir links, outras mídias, né? Sei lá, de repente um podcast, um áudio ou algo do tipo, consigo formatar, então negrito, itálico, toda a parte de formatação de texto, ela está disponível, tá? E nos principais campos, né? Aqui, esse campo implicações para a prática, Luciana, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse campo, acho que você tem trabalhado bastante nisso, né? Principalmente na revisão. Você pode trazer para a gente um pouquinho da sua experiência? Perfeito, posso sim. A principal ideia de aplicação para a prática, o nome ele é para ser autoexplicativo, assim. Eu tenho colocado em alguns comentários que isso é assim, vamos lá. No dia a dia do generalista, do médico de família, né, o que essa informação toda que foi passada ali em cima, ela implica, né? Principalmente levando em consideração características, né, de onde essa informação se insere no SUS, seja em relação a, vamos lá, disponibilidade de medicamentos, a respeito de políticas de saúde vigentes, acesso a protocolos, mas principalmente essa ideia de, vamos lá, úlcera, uma SOF sobre úlceras da perna ali. Olha, é importante colocar que isso é uma atividade muito prevalente, é uma doença muito prevalente no atendimento da equipe, que toda a equipe pode estar envolvida, né? Não apenas o médico, não apenas... É mais do que se fazer um resumo do que foi escrito ali em cima, porque em alguns momentos tem aparecido como se fosse, o tratamento, então o tratamento é esse. Na verdade, na prática, bom, esse tratamento tem no SUS? Tem alguma opção? O melhor medicamento é o X, mas pelas evidências, mas a medicina baseada em evidências é o uso judicioso das melhores evidências na aplicação para aquele paciente em questão, que no caso do SUS, ele não tem aquela medicação. Então, essa adaptabilidade, eu quero usar um termo assim, a proposta de adaptabilidade, mas malandragem que a gente pode, enquanto autor, colocar ali, olha, o que isso vai bater naquela profissional que está lendo aquela SOF? Isso é minha cara, isso realmente tem a ver comigo. Era mais ou menos esse meu entendimento. Obrigada, Luciano.
Bom, e aqui o próximo item do nosso formulário são as evidências, né? Aqui são as referências, a bibliografia que foi usada para poder desenvolver essa SOF. Aqui também é um campo que a gente ainda está ajustando, tem alguns ajustes para fazer, mas a gente, no uso que vocês vão ter, a gente vai conseguir também trazer as melhorias. A gente fez uma organização aqui, né, das recomendações, né, do tipo de evidência, pensando muito na hierarquia e pensando assim, né, da gente desenvolver e responder SOF com base na melhor evidência. A gente já identificou em reuniões anteriores que às vezes a melhor evidência é a evidência da vida real, né? A gente não tem uma publicação, não tem uma revisão sistemática, e não tem problema, mas aqui a gente quer, a partir de agora, conseguir identificar o tipo de evidência que está sendo utilizada para, né, que foi utilizada para responder a SOF. Então, vou colocar um exemplo aqui, vou colocar recomendações do Ministério da Saúde. Aí, aqui a origem, a gente trouxe algumas funcionalidades que requer bastante teste dentro desse formulário. Eu posso escolher aqui nenhuma origem, né? Então, assim, eu mesma vou incluir a referência, vou enviar a referência. Então, eu vou digitar o título, vou colocar a referência aqui, se ela tiver DOI, e o link do texto ou da página, enfim. A gente conseguiu fazer uma integração aqui com o PubMed, então se a gente sabe, ou se a gente quer buscar, né, já sabe que a referência, ou fazer uma busca aqui, a gente já consegue fazer no PubMed. Na própria Lilacs, né, BVS Lilacs, a gente também consegue fazer uma busca aqui, ou pelo próprio DOI. Então, de repente, eu já tenho o DOI do documento que eu usei como referência para desenvolver a SOF, eu já posso incluir aqui também. Então, a partir do DOI, por exemplo, deixa eu ver se esse vai funcionar, ele já completa aqui para a gente a referência. Se tiver mais que uma, né, a recomendação na SOF é que a gente tenha pelo menos 3. Se tiver mais que uma, eu posso adicionar evidência e os campos funcionam da mesma maneira. Mas agora a gente tem que identificar o nível, né, aqui de evidência por meio dessa hierarquia que a gente colocou. O sistema de classificação, então, as áreas temáticas, elas permanecem, né, as já conhecidas por vocês. Essa que eu estou subindo aqui, a área temática é apoio ao diagnóstico, então eu venho aqui e seleciono. O DEX, ele já está integrado aqui no nosso sistema, tá? Então, se vocês agora, por exemplo, vou fazer uma indexação aqui, tá, gente? Bem assim, simples, mas, por exemplo, aqui, ele está buscando ainda em inglês, mas os meninos vão ajustar para trazer os termos em português, tá? É que a gente Mas, Ju, finalizou. só para deixar o pessoal bem tranquilo, de fato, então, é uma indexação no nível bem macro mesmo, Sim, mas exato, não precisa. Então, é sobre tosse, é tosse. Então, também não entra no nível de indexação, como é um artigo científico que está no PubMed. Então, mais já ter o link para os descritores ajuda bastante. É Pelo isso. menos 1, 2 ou 3, assim, já é suficiente. A gente colocou aqui, Verônica, até pela questão da qualidade, o sistema ele vai pedir pelo menos 3, tá? Então, é um nível aqui de controle de qualidade que a gente colocou, mas é isso, são descritores simples, mas agora aqui, Marilda, você não precisa sair, ir lá no Dex para olhar a palavra, copiar e colar e voltar. Então, dentro do próprio sistema, vocês conseguem já identificar o descritor. O CIAP também foi um trabalho muito legal, porque assim, o CIAP a gente, depois, né, Vinícius, a gente viu que tem o CIAP 3. E aí eu gostaria muito também de contar com a visão de vocês, principalmente dos profissionais de saúde, para a gente poder pensar na integração do 3 ao invés do CIAP 2, mas por enquanto a gente deixou no 2, tá? O CIAP 2. Eu já fiz uma consulta com a Verônica, né, Vera? Fiz uma consulta com a Marilda, conversei um pouco com o Luciano sobre isso, mas a título aqui de desenvolvimento, por enquanto, a gente deixou o 2. E como que era, né, antigamente? Vou voltar lá atrás, tá? Então, o CIAP 2, a gente tinha um link lá na BVS APS que trazia um PDF, né, com os termos do CIAP, e vocês tinham que procurar lá no PDF. Eu acho que, assim, para quem é profissional, talvez não tinha tanta dificuldade, mas, querendo ou não, era um trabalho. Então, os desenvolvedores aqui pegaram aquela tabela, ops, ele sai aqui
ele desloga depois de um tempo de inatividade, tá, gente? Isso também é uma questão de segurança do sistema. Então, tem um tempozinho de inatividade, ele desloga. A gente só vai revisar Juliana, esse tempo, né, Vinícius? exatamente. Só Deixa eu que só te quando. pedir. Posso só te Pode interromper falar. um minuto, por Pode, favor? claro. Eu acho que, como eu estou vendo a sua tela, eu acho que o seu navegador está pegando ainda uma versão desatualizada do sistema. Tem Hum, minhas dúvidas. Você consegue abrir em janela anônima? anônimo. Como que eu faço isso mesmo aqui, né? É, em Privada? private, exatamente. E tenta entrar e loga por aí, só para ele puxar a versão. Não. Aí, o que que eu faço aqui? Volto lá no coisa, é isso? É admin? É só, como que era mesmo? ORL. Deixa eu pegar aqui no seu e-mail. Peraí, admin. Aí vocês já mexeram nisso, então? Em qual parte? A parte de perder Ele do tempo, tá não. Tempo de deslogando? sessão ainda não. Ah, tá. Não, não, não. Essa parte ainda não está resolvida. Mas quando você estava preenchendo o formulário, eu notei que tinha algumas coisas que já estavam arrumadas, por exemplo, o Dex em português, Ah, e tá. não estava puxando. Ah, beleza. Vamos Então ver agora eu tô se. aqui com a versão nova, né, atual, gente, porque acho que ele tava pegando o meu cache, né? Mas só para vocês terem tranquilidade. Isso. Então, aconteceu isso, ó, o sistema deslogou, tal. Se a gente for aqui em consulta, Softs, eu vou aqui nos meus rascunhos, ó. Então, a Soft que eu tô mexendo, ela tá aqui, é que eu tenho que coisar a barrinha aqui, porque a minha tela é menorzinha, né? Mas aí eu venho aqui, ó, em continuar. Essa software aqui não vou mandar mais, não. Ó. Ha, 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 ha. Vou vir aqui e vou excluir, tá? Então, vocês mesmos vão conseguir fazer o gerenciamento das softwares que vocês estão enviando. Então, ela permanece, tá vendo onde eu parei? Então, eu vou dar seguimento aqui. No CIAP, então, É, a gente consegue já fazer a busca. Olha que legal. Eu vou pegar aqui dessa software que já existe, né? Para facilitar a minha vida, porque eu não sou profissional da área da saúde. Então, eu vou colocar aqui dessa software que eu estou testando. Ó, eu coloco o númerozinho, ou eu posso colocar já tudo, e eu já consigo buscar trazer o CIAP para a gente conseguir garantir esse controle de qualidade. E o CID-10 é a mesma coisa, né? Então, eu vou colocar. Gente, eu não sou profissional, tá? Eu vou colocar aqui um que já está salvo na minha base, mas ele já facilita. Então, ele já traz aqui como fala, o código, né, do CID-10. Aqui no CID-10, a gente também tem uma discussão que a gente vai validar com o grupo do Ministério da Saúde, que é usar a CID-11. E tem uma recomendação do Ministério da Saúde de usar a 10, então a gente ainda está numa discussão aqui. Se for a 11, é mais fácil de integrar, né, Vinícius? Porque a CID-11, ela tem uma API, então a gente consegue fazer uma integração mais fácil aqui no sistema, tá bom? Vocês podem ver que conforme eu for preenchendo, ela vai me mostrando uma barrinha aqui de progresso, tá? De preenchimento. Então, o que que ela tá pegando aqui? Quando eu cliquei para vocês para adicionar uma nova evidência e não preenchi, então ela tá mostrando que o meu formulário não tá 100% preenchido. Então, eu não excluí essa evidência, tá? Então, aqui, ó, agora ele mostra 100%, né? Posso dar uma olhada. Uma coisa que é legal, vocês conseguem visualizar essa interface, olha, vocês conseguem ver como que a SOF vai estar preenchida de acordo aqui com os campos que foram incluídos. As datas aqui, elas ainda não vão aparecer, porque ela ainda está em processo de desenvolvimento, né? Então, ela já vai trazer o DOI aqui específico, e aqui a gente ainda está ajustando essa interface para trazer a informação, né? E não o número do campo. Mas aí vocês já conseguem ver tudo aqui, o que foi preenchido, uma pré-visualização, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Juliana, Oi? tem aqui uma mãozinha É. levantada do Marcelo. Oi? Estão me ouvindo? Agora sim, Marcelo, pode falar. Não, é uma pergunta rápida. Se talvez o Vinícius também possa ajudar a responder. Porque quando você mostrou esse formato, eu fiquei imaginando se é possível algum formato em PDF que possibilitaria impressão. Por que que eu estou perguntando isso? A gente pode mandar o link, mas eventualmente a gente facilita o envio no formato PDF. Claro, né, dá para salvar, tem os recursos, né, do site, né, que você pede para imprimir, salva em PDF, mas você já teria um formato assim para impressão, né? E ainda tem, por incrível que pareça, algumas vezes a gente precisa imprimir mesmo alguma coisa, né?
E a outra pergunta é a possibilidade, porque assim, é um recurso, né, que o Brasil pode usar, né, mas países lusófonos também, porque está em português, mas se... Desculpa perguntar essas coisas, que a gente viu tanta evolução que dá vontade de fazer um monte de coisa aí, né? Mas é o seguinte, se poderia ter recurso de tradução para países, né, estamos na América Latina, né, que tem atenção primária também, eu penso que é um recurso universal, né, no amplo sentido da palavra. Poderia ser utilizado para países de língua espanhola, língua inglesa, né, então, eu não sei, né, pode ser evoluções que a gente pode pensar. Mas, ó, eu aproveito para dar os parabéns, porque ficou muito bom, né, acho que a gente viu várias funcionalidades aí, e aí a gente começa a ter ideia também, né? Desculpa aí, né? Sim. Não, mas é ótimo, Marcelo. Ó, eu acho que o formato em PDF, deixa eu te dizer como que a gente está pensando e você vê se atende o que você está trazendo também. Essa funcionalidade vai ter no momento que essa soft estiver publicada. Então, no portal, quando vocês acessarem a soft já publicada, ela vai ter a opção de você transformar em PDF, de você enviar por e-mail, compartilhar em redes sociais, isso o portal vai trazer. Aqui eu estou dentro do sistema. Você acha que dentro do sistema a gente já poderia ter essa opção de gerar PDF da Não, SOF? eu acho que a software publicada atende bem. Se ela Ah, puder legal, gerar PDF, tranquilo, sem problema legal. nenhum. Perfeito. E esse recursos de tradução, eu acho super interessante, né, Verônica? Assim, pensando também nessa ampliação. A gente só precisa ver se seria, por exemplo, com algo mais automatizado, porque a gente teria que ter o cuidado, né, e conseguir ter uma consistência na tradução. Mas acho que é um recurso interessante para a gente pensar, né, Vero? Não sei. Ah, Gente, ó. legal, só pensando coisas que a gente pode pensar depois, mas já tá muito bom, né? Legal. A gente está anotando, tá, ô Marcelo? A gente pode pensar assim, dar um retorno para vocês. Aí eu enviei, ela fala que a software foi enviada com sucesso, ok, beleza. Quando eu volto aqui, né? Então, além dessa opção que a gente, né, usuário individual, vai ter de, né, adicionar uma soft, as softs que vocês enviarem vai ficar aqui. Então, vocês vão poder ver os rascunhos de vocês vão poder ver as softs novas que vocês enviaram, né? Então, essa, por exemplo, que eu acabei de enviar. Quando vocês tiverem uma SOF que está passando por revisão, ela vai aparecer aqui também. Só que esse é o fluxo do revisor, que eu não vou me ater aqui hoje, tá? Então, ela vai aparecer. Vocês vão saber que aquela soft que vocês enviaram está no processo de revisão. E tem algumas ações aqui, né, que vocês também vão poder fazer. Então, geralmente, quando o revisor estiver passando pelo processo de revisão, ele vai ter as ações aqui, né? Então, é aqui que vocês dos núcleos vão conseguir identificar o que o revisor está querendo mudar, ou, né, o que precisa mudar nessa soft. Então, é o parecer do revisor. Ele vai dizer aqui a categoria, né? O que precisa melhorar? Ah, tem que melhorar a estrutura da resposta, né? Isso já está no formulário certinho do revisor, tá? Qual que é a decisão? Então, a decisão de vocês, né? Que é o autor, ele vai fazer a revisão e o comentário, né, do revisor. Ah, falta a implicação na prática, né? Então, aqui vai ser um sistema que a gente está buscando trazer uma conversa mais rápida entre revisão de SOF, né, o revisor, e quem desenvolveu a SOF. E tem algumas opções aqui também, né? Vocês depois vão poder, por exemplo, vocês podem aceitar a atualização, de repente não vai fazer agora, pode adiar essa revisão aqui por 3 meses. Ah, eu não vou conseguir fazer essa SOF, gente, não vou conseguir revisar aqui, vou transferir para um colega meu. Então, clicando aqui, você pode transferir, por exemplo, a Sônia e o Marcelo são do mesmo núcleo, né? Então, você pode transferir essa revisão aqui para a Sônia fazer, tá, Marcelo? Porque você está com muita demanda, você não vai conseguir fazer. E você pode manter ela aqui como atualizada, né? Ah, não, o revisor trouxe, eu acho que não tem uma necessidade de atualização. Então, a gente está pensando, né, em ações bem dinâmicas. Vocês vão conseguir visualizar as SOPs que foram arquivadas,
tá? Então, por alguma razão de, como a Sônia trouxe, né, desatualização, ou porque ela já não está mais dentro do contexto, enfim, mas ela se mantém arquivada, vocês vão conseguir visualizar isso também, consegue fazer a pesquisa aqui, né, por área, por profissional, por núcleo. As SOFs por atualizar, né, então aqui o próprio sistema ele vai trazer, né, quais são as SOFs, a gente vai ter um sistema, como eu posso chamar, Vinícius? Quase que automático, né? A gente vai definir um prazo para que as SOFs sejam revisadas e o sistema automaticamente ele vai relacionar nesse item por atualizar. É isso, né, Vinícius? Exatamente. Existem dois mecanismos, né? O automático, que é esse que você citou. Então, a gente pode definir que de 2 ou 3 anos, ou período que for necessário, ela entra em processo de atualização automaticamente. Então, o núcleo é notificado, os autores são notificados. E o segundo fluxo, na verdade, o fluxo é o mesmo, né? A diferença é a maneira que esse fluxo é ativado. E é o fluxo manual. Então, eu posso ir ali, por exemplo, na lista das publicadas, notei por conta própria que ela está Que bom. desatualizada, e aí eu sinalizo ela como necessidade para atualizar, né? Então, eu acho que não tem nenhuma, né, para esse núcleo. Por isso que não mostra ainda. Não tem, a Ok. gente não tem nenhuma publicada, mas obrigada, Vinícius, é isso. Então, o próprio sistema ele avisa e joga aqui para essa lista, ou vocês, a gente, vai olhar e vai dizer que essa software precisa ser atualizada, então ela vai aparecer aqui nessa lista. Vocês vão poder ver as softwares de vocês que não foram aprovadas, ela vai ficar aqui nessa relação, né? Então a gente mantém o histórico também. As SOFs que foram aprovadas e quando elas estiverem publicadas. Vocês vão conseguir visualizar de vocês, mas também vai conseguir, né, visualizar, acho que aqui a gente consegue visualizar por tipo de profissão, profissional, por área ou pelo próprio núcleo, né? Então consegue ter uma visão não só de você, usuário, mas do seu núcleo, do núcleo que você faz parte, vocês também conseguem visualizar aqui. Eu acho que, em termos das principais funcionalidades dessa nossa primeira versão, acredito que eu passei por tudo. Vinícius, Matheus, Mari e Júnior, por favor, me complementem se eu deixei faltar alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Passei por todas as opções aqui. Exatamente. Em princípio, em relação ao que é de interesse hoje, né, acho que tá tudo. Seria interessante, talvez, a questão da SOF, do fluxo de atualização, mas como não temos nenhuma publicada, não sei se vamos conseguir. Eu vou tentar. Pode continuar, Juliana, eu vou tentar ver se eu coloco alguma aqui no estado de publicada, só para a gente tentar Poder saber. mostrar, né? Tá bom. Mas pode prosseguir. Obrigada. Bom, então, assim, acho que do sistema, né, é que a gente vai parando e vai explicando cada ponto, mas era para pensar e trazer aqui no detalhe para vocês também. E agora, né, quais são os nossos próximos passos, né? Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Fazer um convite, né? Participar da fase de testes. Então, a gente, junto com o Marcelo, com Sônia, Marilda, Luciano, e aí Luciano com os dois chapéus, mas talvez Luciano mais na persona revisor mesmo, né? Que aí você vai ter um usuário específico para essa persona. Testar, né, o novo sistema, adaptar a software existente a essa nova estrutura, né? Então, como a Sônia comentou, vocês já vêm trabalhando nas novas softwares de acordo com essa estrutura, a Sônia já estava com a gente desde o do ano passado. Enviar essas novas submissões já nesse formato atualizado, né? E seguindo aqui o que a gente tem no sistema. Que vocês foquem o feedback no sistema. Então, assim, todas essas ideias e comentários que vocês já fizeram aqui, desde, por exemplo, a fonte está muito pequena, sabe? O cinzinha dificulta, assim, tudo que vocês puderem trazer para a gente de feedback vai ser importante nesse momento. A gente acaba, né? A gente teve todo um cuidado aqui e a gente também não quis esperar finalizar, né, todo o desenvolvimento para trazer isso para vocês, que a gente quer fazer um desenvolvimento ágil, conforme a gente vai liberando algumas fases, vocês já vão testando, a gente já vai ajustando, já vai trazendo novas funcionalidades. Então,
O Vinícius até comentou, né? A gente está nesse processo aqui há alguns meses, acho que 5 meses, para a gente chegar aqui nessa fase, e a gente não quer esperar muito mais, né? A gente quer ouvir vocês, a gente quer o feedback de vocês, e eu acho que esse é o momento, né? Então, trazendo aqui que a contribuição de vocês é muito importante. Então, os próximos passos é a gente conseguir coletar o feedback, de vocês para fazer ajustes nessa primeira versão, fazer a implementação, né, implantação gradual do sistema em ambiente oficial. Aqui vocês podem ver que a gente está num ambiente seguro, ainda num ambiente de teste, mas até o próximo mês aí, em novembro, né? Final aqui de outubro, já entrando para novembro, a gente quer trabalhar num ambiente já mais oficial e trabalhar, né, na expansão do uso aqui com vocês pelas equipes de produção e revisão das SOFs. O meu contato, vocês podem, né, qualquer coisa, dúvida, enfim, podem me mandar por e-mail, mas eu sigo contando muito com o apoio da Verônica e da Marilda, né, que até desde ontem foi sempre o contato de vocês para esse processo, mas se também precisar, né, a quem já tem o contato da Marilda, a Marilda encaminha, a gente tem trabalhado assim, né, Marilda, nesse processo, quando a Marilda recebe, ela encaminha, se a Verônica recebe, encaminha para mim, para a gente tentar também dar respostas mais diretas para vocês, tá bom? Eu acho que é isso. Vinícius, conseguiu aí para a gente Sim, mostrar? caso ele voltar no nosso sistema, pode voltar. Deixa eu entro com o usuário É igual estava núcleo antes, nele. exatamente igual estava. Tá. Não sei se chegou a fechar, mas... Eu saí do sistema. Deixa eu só voltar aqui Rapidinho, para pode ir mostrar ali para no vocês. em publicados. Pegar aqui nas publicadas, né? Que é a que você acabou de criar, tá? Só por exemplo. Ah, legal. Tá. Então, aqui, uma coisa que é bacana, né? Aqui já está publicado. Ó, eu consigo também visualizar, né? Então, ela vai abrir. Aqui a gente está trabalhando, tá, gente? Mas vai ter uma interface para vocês visualizarem a SOP já publicada, que já vai direto para o portal. Quem está desenvolvendo o portal é a Mari, tá bem bonito, por sinal. Aqui a gente consegue ver um histórico, tá? Então, assim, tudo que a gente mexer, atualizar, ajustar, modificar nessa SOF vai aparecer aqui também. Não tem, que agora o Vinícius acabou de publicar. E aqui o que o Vinícius comentou, né? Eu posso sinalizar aqui essa SOF para atualizar. Então, quando eu clico, ela já sai dessa lista e vai para a lista por atualizar. Ela já vem para cá, tá? O detalhe importante é que ela continua publicada, porém entra no fluxo de atualização, ok? Ela não desaparece, mas fica ali sinalizada como por atualizar, no caso. É isso. E aí, aqui tem as opções, né? Como ela está nessa fase de por atualizar, eu posso aceitar essa atualização e a partir daí eu faço a atualização. E essa daqui a gente vai adiar por alguns meses, a gente não vai fazer ela agora. Gente, essas opções aqui também vocês podem sinalizar para a gente, tá? Olha, isso não faz sentido. Se tá na lista por atualizar, a gente tem que atualizar. Então, pode tirar essa opção adiar por 3 meses, por exemplo, tá? É o tipo de feedback que a gente espera de vocês também. Posso transferir para o colega ou, né, tipo que eu marco ela como atualizada ou sem necessidade de atualização, tá? Isso. É Essa isso. última opção é útil quando for o fluxo automático, né? Identifica que passou 2 anos e não foi atualizada. Não, mas afinal não mudou as diretrizes, então quero manter atualizado. Mas sinalizar que está atualizada, pode marcar por aí, e ela volta lá para a listinha de publicada sem nenhuma alteração. Alteração. É isso. Aqui uma mão levantada. Sônia? Não sei se... Oi, sou eu. Estou com uma dúvida. Qual a relação desse SoftNet com o RedCap? Tá. Boa pergunta, Sônia. O RedCap, a gente foi um intermédio, né, Sônia? Para quando a gente chegasse aqui nesse sistema, a gente já tivesse boa parte do caminho percorrido. E para que a gente também não ficasse com o processo totalmente paralisado das SOFs, né? Então, tudo que a gente tiver no RedCap, aí o Vinícius me complementa, o Vinícius e o Júnior, por favor, já vai constar aqui no novo sistema. E, assim, o que facilitou bastante a vida, né? A nossa vida, principalmente dos desenvolvedores. A gente já havia feito uma migração da base da SOF, né, da coleção atual, para o RedCap. Então, tudo que foi entrado no RedCap, que já era um sistema mais, como eu posso dizer,
um sistema mais facilitado, né? Então, a gente consegue fazer uma migração, né, Vinícius, do REDCap para esse novo sistema, tá? Então, isso vai ser automático. Tá? E aí, a partir da aprovação, agora a gente vai entrar no piloto, e Isso, a partir da aprovação desse sistema, a gente vai trabalhar só nesse sistema. só nesse sistema, exato. E Tá. aí a gente fecha o fluxo, né, Sônia? Então, vocês vão nos apoiar nesse teste piloto. A Mariana está finalizando o desenvolvimento do portal, que é a pergunta que a Sônia me faz, né? Onde que eu vejo a SOF que eu mandei? Onde que a minha SOF vai estar publicada? Então, a SOF vai ganhar um portal novo, portal único. Ela não vai estar mais dentro daquele contexto da BVS APS que vocês estavam acostumados. A gente está fazendo um portal, né, único para a SOF, já passou por um processo inicial de validação aqui junto com a Verônica, com algumas pessoas do grupo lá da CEIDIG. Então, a gente quer fazer agora, Sônia, a nossa expectativa aqui de gestão de projeto é que essas duas ações caminhem em conjunto para que, pelo menos até final de novembro, a gente tenha essa primeira versão do sistema, de acordo com o feedback de vocês, e já o portal publicado para que vocês possam ver as softs que vocês forem enviando nesse novo sistema. Então, fazer essa ação casada. A nossa expectativa é até final de novembro, porque em novembro, aí, Verônica, me complementa, por favor, mas eu acho que no Abrascão, que o 14º Abrascão, que vai acontecer em Brasília, vai ter um lançamento da plataforma SUS Digital, e a SOF, ela é um produto dessa plataforma, então a gente quer fazer todas essas ações casadas, então a gente tem a expectativa aí até final de novembro ter pelo menos uma versão beta, né, alfa, já rodando, para que a gente colhe o feedback, né, Sônia? Às vezes a gente espera tanto para colher feedback, mas se a gente coloca na rua, fica mais fácil da gente também já disponibilizar para vocês e a gente conseguir fazer os ajustes necessários. O processo é contínuo, né, na internet. Isso, exato. Plantação, depois vão fazendo os ajustes e melhorando sempre. Isso. Achei bem bom. Marcelo? Imagina, obrigada a você, Sônia. Vou fazer uma pergunta que o Luciano Duro falou que os estudantes e os residentes iam fazer. Porque se a gente, eu entendi que a gente vai entrar nesse processo, ele tem um período, né? Se é possível algum certificado. Não é, tendo ou não faz diferença. Eu gostaria muito de colaborar, né? Mas é porque esse tipo de processo ajuda a gente, por exemplo, né, na função que eu estou, na progressão, né? Parece que pode ser poucas horas e tal, mas esse tipo de atividade ele é extremamente importante, por exemplo, no hospital universitário e também, eu acredito, né, numa instituição de ensino. Viu, Luciano? Não é só estudante que se preocupa com isso, não, tá? E residente também. Mas não é pela falta, né, se não for possível fazer uma forma de certificação, não seria por isso que eu, pelo menos, deixaria de fazer. É só porque eu acho importante, assim, tão importante essa questão, para aparecer, não é aparecer no currículo, né, mas registrar que a gente contribuiu e também na progressão, né, mesmo que seja uma carga horária pequena, mas acho que o registro é muito importante para as nossas instituições saberem o quanto que a gente está colaborando, né? Não só eu, né? Várias pessoas, vocês aí, há muito tempo, né? Mas eu acho, se for possível, né, seria muito interessante. Uhum. Eu concordo com o Marcelo, acho que é bastante importante, eu também sou da universidade. Eu acho que não só para a questão do currículo, nessa questão de progressão, mas a questão de reconhecimento mesmo, né? Senão a gente é um trabalho grande, eu não acho que é um trabalho rápido da SOF, eu acho que a gente escreve como fosse um artigo mesmo para qualquer revista, então é bastante trabalhoso, então é importante o reconhecimento. Eu concordo com o Marcelo. Obrigada por esse ponto. Pensando nessa questão principalmente, né, do reconhecimento, isso foi uma discussão na oficina que a gente fez em janeiro, lá em Brasília, com a equipe da CEIDIG, a secretária Anistela Haddad.
A gente já está pensando numa forma de trazer a visibilidade para os autores. Então, hoje, na SOF, o nome dos autores vão aparecer na interface pública. É que a gente ainda está na fase de desenvolvimento, né? A Mari que está trabalhando com isso. Então, todos os autores que vocês incluírem dentro do sistema que eu acabei de mostrar, eles vão aparecer na interface pública, que é o que hoje não aparece. Mas a gente pode pensar no que a Verônica trouxe para conseguir diferenciar. Aí depois é um trabalho entre Vinícius, Júnior, eu e, né, quem vai desenvolver. Como a gente conseguiria diferenciar os autores? E pensando nessa certificação, aí eu não sei, talvez seria um pouco mais a contribuição aqui da Verônica, mas talvez, Vinícius, na área do usuário, né? Como ali no usuário vai ter todo o que ele já fez na SOF, né? No dashboard ali, talvez de alguma forma ele pudesse gerar meio que automático algum tipo de certificação. Não sei, estou aqui viajando, tá? É bom que a gente viaja e aí depois a gente joga para os desenvolvedores resolverem. Mas assim, pensando que lá eu vou conseguir. Desculpa te interromper, Juliana, me desculpe, Imagina. mas é só para completar o raciocínio. Como a gente vai fazer uma forma de validação, que eu acho que eu entendi que a SOF em si, com a autoria, já resolve essa questão de visibilidade, Isso. reconhecimento, né? Mas eu pensei assim, nessa etapa aqui, pelo que eu entendi, a gente vai fazer um papel de revisão, de validação, não sei que nome daria, né? Essa contribuição, mesmo que seja temporária, né? Se isso seria possível alguma visibilidade. Por exemplo, o Luciano já está há algum tempo nessa função, né? E vai certamente continuar. E nosso papel, estou entendendo que ele vai ser pontualmente, né? A gente testar, validar, né? É só uma consideração assim de participar do processo mesmo, né? Desse tipo de Uhum. reconhecimento institucional, porque, por exemplo, eu tenho que falar para minha chefe, ó, eu participei de uma reunião, né? Aqui, pô, já botei aqui no grupo, né? Não consegui me segurar, que eu acho super importante. E aí, se isso puder, se eu puder colocar isso aí, ó, ajudei a construir de alguma forma, mesmo que seja pontualmente, né? Porque eu acho que a Uhum. questão da autoria, com detalhes aí que a gente vai resolver, como já foi falar, está bem resolvido. A pessoa vai abrir lá, vai ver quem foram os autores, colaboradores, né? Está perfeito. Legal. É só essa questão nessa etapa, se for possível também, né? Que eu acho que é mais Sim. uma questão institucional, né? De visibilidade. A gente pode ver, Marcelo. Depois, internamente, eu converso com a Verônica. Ela também tem uma conversa próxima com a secretária. A gente pode verificar, né, essas possibilidades, tanto da visibilidade de produção, quanto da visibilidade de participação, né, de coparticipação, que a gente está até que a gente fala, né, de coideação. Então, vocês fazem parte realmente desse processo. A gente pode buscar, assim, essa visibilidade, a gente pode avaliar. Bom, então quais serão, né, aí os nossos próximos passos? A gente vai, aí, entre hoje é quinta, amanhã até a próxima semana, só finalizar alguns ajustezinhos pequenos que a gente já identificou aqui durante esse processo que eu estou, né, vem realizando testes. O Vinícius também junto com a equipe, deixei o Vinícius louco de ontem para hoje, né? Testando e mandando WhatsApp, Vinícius, está faltando isso, não sei o quê. Então a gente só vai finalizar isso e aí na semana que vem eu já faço um e-mail geral para o grupo aqui para que a gente possa iniciar os testes, tá? Então eu mando por e-mail para vocês, a gente já vê a forma de cadastro e aí a gente já testa todo o fluxo, tá? Desde da primeira entrada de vocês criarem, a gente criar usuário, vocês criarem usuário, vocês, enfim, fazerem toda a parte de entrada no sistema, envio da software, a gente já vai testar todo o fluxo para ver se está funcional ou se tem alguma coisa ali no processo que a gente precisa alterar, corrigir ou até mesmo aprimorar de acordo com o feedback de vocês, né? Por isso que a gente chama de coideação, porque essas cabeças aqui já são muito pensantes, né? Então, a partir do momento que a gente abre aí para o grupo, a gente tem novas cabeças pensantes e cabeças de quem realmente vai usar o sistema, né? Uma coisa é a gente desenvolver quanto desenvolvedores aqui do processo, e outra é vocês que vão usar isso quase que diariamente. Então, a ideia é que fique o mais harmonioso e simples possível esse processo. Pode ser assim, gente? Estamos de acordo? Pode ser? Tudo Então, acho que certo. é isso. Sim, tudo certo. Beleza.
Obrigada, agradecer então mais uma vez a participação de vocês. Passamos aqui 10 Vamos, minutinhos aqui do nosso horário, mas eu tinha planejado, tá, gente? 1h30 para esse encontro. vamos fazer Agradecer. uma foto? Vamos fazer uma foto, é verdade, Júnior, não lembrei disso. Vamos lá. Cadê a... Não sei se... Glauber, você conseguiu acompanhar? Você conseguiu ouvir a gente? Deu certo Me aí? desculpe por causa do fuso horário. Eu tinha anotado minha Ai, agenda, mas aí eu até te mandei um e-mail pedindo perdão. Mas eu entrei justamente na parte que você começou a mostrar a, a o forma de sistema. inserção e tudo mais. Acho que eu entrei no ponto certo. Então, Ah, tá ótimo. acompanhei Depois eu sim. Muito compartilho a obrigado. apresentação, a gravação. Tá. A Verônica ainda falou isso, né, Vera? A Verônica falou: Ah, mas ele tá sabendo do fuso horário? Eu falei: Não sei se ele tá sabendo. Vamos tirar uma foto. Eu peço a ajuda do grupo aí, Júnior, por favor. 1, 2, 3 e. Peraí, acho que foi. Eu consegui pegar uma aqui, Júnior. Eu vou tirar mais uma. Tá. Dananã. Vamos lá. Eu tô aqui. Foi? Não, Ótimo, vou dar Tô uma de Moura aqui, paralisada. né? É, Tá, porque obrigadão, gente. Muito bom. Animadíssimos. é isso. agora Então, o foi. Agora fã-clube deu nosso só certo. aumenta, né, Ju? É. Exato, mas aí Tchau, Horácio. agradecer todo o grupo, gente, Vinícius, Mariana, Matheus, Júnior, obrigada, e Sônia, obrigada pela parceria, pela paciência, e Glauber, bem-vindo ao grupo, e Marcelo também. A gente vai se falando. Eu gostei muito de Luciano, participar e pode contar comigo. obrigada, Parabéns, Sônia. conta comigo, muito bom. Luciano, Tchau, brigadão, viu, pelo apoio. Saúde para todos e para Tchau, todas. gente. Saúde. Tchau, obrigada. Obrigado. tchau. Tchau, Foi tchau, bom conhecer a Marília, a Verônica e o Luciano, que já trabalho bastante tempo com eles e não conhecia ainda. Ah, que Você, legal, né, Sônia. Luciana, que já tem um tempo trabalhando. Ô, Tchau, Sônia, gente. Deixa eu parar de gravar para falar aqui, peraí. A gente está querendo promover um encontrão assim, entendeu? Então,